Olá, boa tarde. Aqui estou para darmos início a mais um passo nesse processo da biografia humana, nesse projeto, de 21 semanas para 2021. E a cada encontro, a gente tem abordado um tema para pesquisa da sua história, a Silvia chegando, né? E a gente vai trazendo, assim, como que pinceladas para compor esse panorama biográfico. E hoje nós traremos o terceiro setênio, aquele período entre os 14 e os 21 anos. Oi, Silvia! Tudo bom, Olivia? Tudo! Você também? Eu estou bem, as duas em lugares diferentes hoje. O nosso visual atrás está modificado, então isso já traz mudanças, né? Já fala um pouco do assunto que nós vamos tratar, que é nesse setênio, né? As coisas mudam mesmo, né? As coisas mudam mesmo e eu tô com uma luz que eu não sei se ela funciona, sabe? Então, Essa gente, tá. Ela tá boa, essa tá boa. então me desculpem a iluminação, mas ela vai ficar meio capenga hoje, não tem por onde. Vai ser a cada live é isso, né, Silvia? É uma descoberta, né? É, aprendendo com cada uma das lives. E, bom, hoje, Olivia, terceiro setênio, dos 14 aos 21 anos. Que períodozinho! É assim, né? Todo cheio de altos e baixos, né? É um período fogo no boné do guarda. Tinha uma É, expressão que falava. é aquele período onde a gente, de fato, fortalece as nossas asas para poder bater, sair voando, né? E dentro desse voo você tem um poema, não tem? Você tem um verso bem interessante sobre isso. Tenho sim. Ele diz assim: cada um hospeda dentro de si uma águia, sente-se portador de um projeto infinito, quer romper os limites apertados de seu arranjo existencial. Há movimentos na política, na educação e no processo de mundialização que pretendem reduzir-nos a simples galinhas, confinadas aos limites do terreiro. Como vamos dar asas à águia, ganhar altura, integrar também a galinha e sermos heróis de nossa própria saga? Leonardo Boff. Desafio de uma vida, mas que traz uma imagem muito forte desse período da adolescência que nos encaminha para a vida adulta e onde a gente está se perguntando quem sou eu. Nós vamos Isso nos perguntar quem sou eu ao longo da vida. Isso é uma pergunta filosófica, já é, lá de trás. Mas nessa etapa ela tem uma conotação bem particular, porque é o momento em que aquele jovem, aquela menina, aquele menino, ele está querendo se descobrir, inclusive com relação ao seu próprio corpo, né? é, a Tem, gente explode tudo literalmente. explode, né? Ele vai saindo dessa fase, ou vamos dizer assim, essa forma, né, da adolescência, que alguns vão vivendo com aborrecência, né? E vão trazer. Eu já ouvi várias vezes, eu tenho um aborrecente em casa, eu gostaria de trancá-lo num armário e só tirá-lo de lá quando ele já fosse um adulto, né? Mas é um período em que o nosso corpo está mudando muito. Então, se a gente já vem de uma transformação daquele pacotinho, né? Para aquela criança que corre, brinca, pula, se vira e tudo mais. No adolescente, essas mudanças elas são muito internas também. Está muito relacionado às emoções, a forma como vê o mundo, a maneira como vê o próprio corpo. De uma hora para outra, os seus braços são meio longos, você está
estabanado, quebra um monte de coisa e sente uns impulsos, uns calores, uns desejos, umas coisas assim, quer pegar todo mundo, né? Quer pegar, quer beijar, quer fazer, quer acontecer. E se sente muito dono do mundo, quase como se fosse um adulto já preparado. E isso não É, é realidade. e é um processo, né? Acho que tem essa coisa desse verso, né? Desse recorte, desse texto, que traz mesmo, né? Acho que essa imagem rica, né? É que a gente vai saindo, né? Desse processo de galinha, fazendo uma transmutação, né? Para ansiar, né? Esse voo da águia, né? E tem muita coisa ainda para treinar, e a gente se debate muito buscando reconhecer esse território, né, Silvia? Eu acho que tem essa imagem mesmo, né, de que a gente busca ganhar o mundo, tanto do lado de fora como do lado de dentro, né? A gente anseia por se conhecer, como você havia dito inicialmente, né, com a pergunta, né, quem sou eu, né? Esse desejo imenso de se apropriar de si mesmo, né? É, tem uma solidão aí, porque você sai, você é como se você saísse de uma determinada condição, né? A adolescência, esse período da puberdade, é quase como se fosse aliás, é um entre. Se a gente puder usar o Guimarães Rosa, quando ele diz que quando nada está acontecendo, ali está sendo operado um milagre. E É, dentro desse espaço que ele é desconhecido, existe uma solidão que, ao mesmo tempo que ela reverbera dentro de si, a busca é pelo outro e fundamentalmente pelos amigos. Nós precisamos estar com esses amigos, criar uma tribo, uma turma, uma gangue, não sei o nome que cada um vai escolher para si, mas nós precisamos desse grupo para nos reconhecer, porque a família já não nos alimenta mais, não nos basta, né? não nos basta. O E alimento, o até alimento, mas a gente não reconhece, não é? isso, a gente só vai retomar, né, a família algum setênio lá para frente, né? Mas a gente precisa mesmo dessa separação exatamente para a gente começar a reconhecer quem somos, né? Quem somos independente, né? Mas ainda é um processo de se tornar independente da origem a que eu pertenço, né? E haja crítica, não? E haja crítica, lógico. Meu Deus do céu, nada tá bom para esse menino, nada tá bom para essa menina. Tudo que o outro faz, e esse outro, os adultos, né? Os adultos mais próximos, tudo é passível de um comentário ácido, de uma postura do eu sei melhor, ou os meus amigos fazem assim. E é uma busca também, ou é uma necessidade relacionada muito a um ídolo, a alguém que me oriente, porque a minha bússola interna tá girando como uma biruta. A minha bússola virou uma. Uma boa imagem, Silvia. É verdade, né? Existe, acho que nesse momento, né, assim, vale a pena a gente também ressaltar. A Silvia já está voltando, mas eu vou falando aqui porque ela vai pegar o trem andando mesmo, né? Nesse momento, o que a gente percebe é que a pessoa que vinha se desenvolvendo, né, que era bem mais ligada, né, a esse mundo mais astral, mais cósmico. A Silvia caiu, mas ela vai voltar. Confia nisso. Agora, a pessoa, né, que então estava muito mais ligada àquilo que era cósmico, né, ela vai se tornando, à medida que ela vai ganhando esse desejo de conquistar o mundo, então ela vai realmente se tornando mais um cidadão, uma cidadã terrena de fato. Oi, bem-vinda! Aqui é o planeta Terra!
Você não acha muito divertido? Nós estamos fazendo isso há 14 semanas. Quando nós vamos falar da adolescência, tem a ruptura, tem a interferência, toca o telefone, cai a internet aqui em casa. Nada mais representativo dessa época que falando do terceiro setênio do que ter esse furdunço aqui na nossa live. Adorei! Sempre tem uma surpresa, né? De repente, nessa coisa de ser mãe, né? E de ter me deparado, lógico, além de ter vivido a minha própria, né, fase, mas ao me deparar, né, com essa fase sendo mãe, é bem isso, né? De repente tem uma fala que nos surpreende, tira a gente meio que do contexto e fala, nossa, veja o mundo de outra forma, né? Acho que os filhos trazem muito isso para a gente também, depois que a gente aprendeu a ver o mundo diferente, né? Os filhos, de novo, nessa fase, nos incitam, né, a ver o mundo diferente também, né? E eu tenho, para mim, agora, nesse momento, conversando com você, Olivia, que na época da adolescência dos nossos filhos, é que a gente aprende uma maternidade, uma paternidade diferenciada, mais madura, e já nos preparando para um processo de, como que fala, de deixar ir, porque nos 2 primeiros setênios nós precisamos muito estar em cima, é tudo muito do nosso jeito, vamos falar assim, né? Existem Uhum. várias formas de criar as crianças e tudo mais, mas do 0 aos 14 é quase como um acobertar esse desenvolvimento daquele indivíduo. E quando chega nesse período da puberdade, a partir dessas perguntas, das críticas, do novo olhar, daquilo que ele traz, né? Daquilo que aquela criança, daquele jovem traz em Uhum. si, provoca em nós uma mudança de comportamento, uma mudança de postura. Então, eles são aborrecentes e nós passamos a ser aprendizes de pais de novo, né? Sim, com certeza, né? E isso que você estava trazendo também, né, Silvia, da crítica, né? Toda a crítica, né, que surge nesse momento é uma ânsia profunda pela coerência e pela verdade, né? Que eles estão buscando, que cada um de nós nessa fase, né, busca dentro de si e briga com o que não encontra fora de si, né? E você trouxe uma palavra que é muito importante, porque que é a questão de ser verdadeiro. Porque se no primeiro setênio nós fomos trazendo essas palavras, o mundo é bom, depois o mundo é belo, agora ele precisa ser real. Agora eu preciso me deparar com a verdade no mundo, né? Então não tenho mais um espaço, digamos assim, para as metades, Uhum. desejo de que a coisa seja inteira. Mas isso nós vamos, como fala, na adolescência a gente busca, mas só na maturidade nós vamos entender o que foi essa busca. É. E como os amigos, né, nesse momento, são um apoio valioso, né? Porque essa fase também tem essa coisa bastante curiosa, né, Silvia? Assim, cada um de nós quer muito se diferenciar, mas também, né, quer ser único, mas também precisa pertencer, né? Precisa sentir que faz parte do grupo, né? Eu mesma tenho amigos, né, que vêm dessa data até hoje, que são valiosos, que são importantíssimos. Como eram seus amigos? Você traz amizades dessa época? Você sabe que isso é algo que me permeia demais, porque os meus amigos verdadeiros, assim, que me acompanham pela vida, são do segundo setênio, do segundo e do terceiro, assim, entre... Então, tem algumas pessoas que eu conheci, porque todas elas são do mesmo colégio. Eu tive essa oportunidade de estudar sempre no mesmo colégio e só depois ir para a faculdade. Eu não tenho uma amizade de faculdade. Hum. Não tenho. Eu tenho amizades e bem-quereres relacionados ao trabalho, que vai pegar o próximo setênio,
mas as amizades que eu tive na época do colégio são as amizades que caminham comigo até hoje. E que, inclusive, me dando sustento e sustentação nessa época de pandemia. Olha que interessante, É. né? Então, para mim, e foi a época que eu desabrochei para o mundo. Acho que veio como falar, esse abrir-se para o mundo veio para mim nesse setênio, que eu era mais fechadinha, eu Uhum. era mais emburrada. E que coisa interessante pensar nisso agora, assim, também, né? Que se nesse momento é um momento que a gente, de alguma forma, se afasta um pouco da família, né? Esses amigos, né, que a gente vai criando, lógico, algumas amizades, como essas que a gente está dizendo agora, que nos acompanharam, né? Esses, né, ficam como irmãos para nós, né? Fazem parte de uma nova família, né? São encontros muito fortes, são encontros que realmente amparam, direcionam, e num caminho de troca. É aquela família que você escolhe, né? Nós sabemos, ou pelo menos nós acreditamos, que a família ela é escolhida. A família de origem, sim, é escolhida, né? A gente, nada é por acaso. Desculpa, Olivia, mas hoje está todo mundo querendo me ligar. Não sei o que acontece, deve estar acontecendo alguma coisa na família, mas hoje que nós estamos de adolescentes. Bom, adolescente, você ficava muito no telefone? Que na época a gente tinha telefone de fio. A gente tinha telefone de fio, sim, nossa, namorar por telefone, né? Aquelas longas conversas que algum pai ou alguma mãe de um lado ou de outro dizia: Menina, já está numa hora no telefone. A frase em casa era: eu não sou sócio da Telesp para você ficar tanto tempo assim nesse telefone. Telefone é só para emergência. Mas os meus amigos moravam muito longe de onde eu morava. Eu não morava no mesmo bairro que eu estudava. Isso também era uma dificuldade. Então, era uma maneira da gente estar muito, assim, de estar mais próximo, né? Enquanto eles desciam nos prédios e ficavam na rua para se encontrar, eu precisava ligar para ficar sabendo o que estava acontecendo com eles ou o que tinha acontecido no dia. A outra coisa que Lógico. pode trazer também é essa prepotência da juventude que acontece Uhum. nessa época. É uma palavra forte, mas ela é muito presente em boa parte É. dos nossos queridos aborrecentes que acreditam que estão assim super maduros para lidar com o mundo. Resposta eles têm para tudo, né? Resposta eles têm Uhum. para tudo. E Menos essa, para perguntinha básica, né? oi? Menos para perguntinha básica. Mas quem sou eu mesmo? O que que eu quero? Menos para perguntinha básica. E é um período em que eles vão passando por várias rupturas e tem uma época que é mais, digamos assim, que inclusive vai fazer parte da nossa pesquisa aqui para a próxima semana, relacionada ao redor dos 18 anos e meio. Existe a possibilidade, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas vale a pena Uhum. cada um de vocês que nos acompanham fazer uma pesquisa relacionada a essa época específica da vida, se houve alguma vivência marcante e que hoje, com o distanciamento, você consegue avaliar ou observar que aquele momento transformou, direcionou você para alguma outra coisa. É como se fosse nem tanto um divisor, mas uma mudança de rota, né? O seu GPS passa por uma adaptação ou por um redirecionamento. É isso. Como foi o seu processo de escolha, Sil? Sim, do caminho profissional. Olha, eu nasci dentro de uma empresa. Então, a minha família tinha uma gráfica e eu comecei a trabalhar no segundo setênio. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Eu também. Também? Então, teve um lado muito bom, porque eu tive, quando eu falo de amizades profissionais, estão relacionadas a essas pessoas que trabalhavam na gráfica, e como era uma empresa familiar e era uma gráfica, as pessoas que trabalhavam eram mais é, o que a gente chama de chão de fábrica.
Então, é o pessoal da impressão, o pessoal do acabamento, não era como uma multinacional em que você tem vários PhDs trabalhando na empresa. E isso me deu uma vivência, e é algo que eu carrego até hoje, na relação com o outro. Eu aprendi muito a respeitar, a aprender com essas pessoas. Tanto que, quando deu os 21 anos, eu era chefe dessas pessoas. Eu comecei com 14, aos 21 eu era chefe deles e de pessoas de 40 anos que foram as pessoas que me formaram. Então era muito bacana ver o respeito que eles tinham por mim, da menina que eu fui, e a mulher, digamos assim, ou da jovem, que podia agora estar trabalhando junto com eles, não dando ordens, mas direcionando o ritmo do trabalho, a questão dos estoques, qual é o trabalho que entra na máquina, qual é o trabalho que vai ser entregue, que vai para, como fala, vai para acabamento e coisa do tipo, né? Então foi uma vivência muito rica. Então acho que foram eles que me prepararam para hoje eu trabalhar com pessoas. É. E essas, lógico, são descobertas que a gente só faz muitos anos depois, né? Na hora que a gente está vivendo, muitas vezes a gente acha que o trabalho ou pode ser chato, ou por que é que eu estou fazendo isso, que sentido tem isso, né? São as perguntas que a gente faz, né? Será que é isso que eu quero mesmo fazer, né? E mesmo assim a gente vê que todas essas ações, todas essas atividades vão nos formando enquanto indivíduos, né? Enquanto pessoas, né? E É que como aí está a riqueza da vivência, né? é, é difícil enquanto está se passando pela puberdade reconhecer o que está sendo aprendido ali, até por conta daquela palavrinha, né, da questão da prepotência. Essa prepotência às vezes nos cega, mas faz parte da idade. O importante é que essa pessoa tenha familiares acolhedores e orientadores e que saibam lidar com essa etapa que exige muito dos pais também, né? Porque como tudo na vida, esta etapa, se Deus quiser, também passa. Passa e é isso, né? E esse jovem, né, fortalecendo as suas próprias asas para poder sair do ninho, né, e alçar o seu próprio voo, né? Então, toda essa condução que gradativamente, né, a gente vai apoiando, né, e trazendo para que ele possa realmente sair do ninho, né? Acho que esse é o trabalho, né, que todos os educadores, né, pais e professores vão fazendo, né, no seu melhor para que esse indivíduo realmente possa fortalecer, né, possa sair do estágio de galinha para alcançar, né, o voo da águia, né? É um belo processo cantado em verso e prosa, né? Tem uma música, acho que do Titãs ou do Nando Reis, que fala, tem uma frase que fala, eu não me reconheço, esse que eu vejo no espelho, eu não reconheço mais, né? Então, Uhum. tem até fisicamente, como a gente vem falando, é tanta explosão que muitos jovens nessa época têm acne no rosto, né? Espinha para tudo quanto é canto. Então, você luta com aquilo que está escancarado no seu rosto. Eu não sei lidar com isso. Isso é novo, eu não tinha isso antes e agora eu tenho. E o que, que eu faço? Mas é um dia de cada vez, muita paciência para os pais, né? É fundamental os pais passarem, eu acho, por um processo de estudar essa época, de Uhum. estudar o que, que é esse desenvolvimento e como você pode ser uma pessoa que ampare e oriente esse jovem, porque um jovem perdido que deixa seus pais perdidos perde todo mundo a casa, né? É verdade. É preciso estar muito centrado, né? Buscar muito centramento. Então, Silvia, você veio trazer as duas perguntas para reflexão sobre esse período? Então vamos lá, estou lendo aqui, vocês estão vendo que está acendendo, apagando, porque eu mudo a tela do computador, pego a tela do computador, aparece no óculos.
Bom, com relação a essa etapa dos 14 aos 21 anos, claro que uma das perguntas está relacionada aos seus relacionamentos, aos seus amigos. Então, como eram os seus relacionamentos, essas amizades desse período, e o que você traz consigo dessa vivência no seu momento atual? Tem amizades daquela época que ainda permeiam a sua vida? Tem aprendizados que você reconhece que vieram a partir destes encontros com os amigos e que te nutrem ainda hoje? Então, olhar para esse momento e para esse ponto. E o segundo ponto, trago eu, Olivia, ou traz você? Sim, pode fazer. É ao redor dos 18 anos e meio, 18 anos e 6 meses, então você vê lá a data do seu aniversário, se um pouquinho antes, um pouquinho depois, sabe? Você tem alguma vivência, se você reconhece ter tido alguma experiência que hoje, com esse distanciamento, e lembrando que esta pergunta é para maiores de 28 anos, tá? Não é para quem está com 18 anos e meio e por um acaso está assistindo isso. Então, voltando, se você já tem mais de 28 anos, teve alguma experiência, alguma vivência ao redor dos 18 anos e meio que hoje, com esse distanciamento, você consegue avaliar ou reconhecer que foi algo que redirecionou a sua vida, que veio para que você tomasse algum outro caminho? É isso. Uhum. E agora temos Que aquele estimulou, né, o seu desejo de realização no mundo, né? Sim, Saúde. Olivia, hoje teve de um tudo aqui. E agora, para encerrar esse tudo aqui, eu vou falar de novo o verso do Leonardo Boff, para que a gente lembre bem dessa transição entre ser galinha e se tornar uma águia, né? Então diz assim: E só para fechar, eu acho que essa live foi a mais engraçada que a gente fez, porque, nossa, aconteceu de tudo. Apagão, galinha, espirro, telefone, uau! É mesmo a puberdade, é mesmo o terceiro é, ciclo. acontece de tudo. Aconteceu de tudo. Vamos lá com o poema. Cada um hospeda dentro de si uma águia. Sente-se o portador de um projeto infinito. Quer romper os limites apertados de seu arranjo existencial. Há movimentos na política, na educação e no processo de mundialização que pretendem reduzir-nos a simples galinhas confinadas aos limites do terreiro. Como dar asas à águia, ganhar altura, integrar também a galinha e sermos heróis de nossa própria saga? Para reflexão e até a próxima quinta-feira, às 16h30. Até mais. Olivia. Tchau, gente. Até. Tô Tchau, acompanhando. obrigada aí.